galera, como é que será que anda o nosso primeiro ETF pagador de dividendos? NDIV11, fundo que replica o índice Bovespa Smart Dividendos, nosso primeiro ETF de ação que paga dividendo e dividendo mensal. E aí, como é que será que está o avanço aqui desde quando o fundo saiu, ali finalzinho de setembro do ano passado, para agora? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra ou venda do ativo, beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada do que eu lançar, ativa as notificações aí, é só clicar no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, o link está na descrição do vídeo. Te apresento a assessoria, a gente marca uma reunião, te apresento como é que funciona a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, NDIV11, nosso primeiro ETF de ação que paga dividendos, tá? Então, ó, quando a gente olha aqui o histórico de proventos, a gente vê o primeiro dividendo do fundo foi ali 25 centavos, que foi pago ali por volta do dia 16. É um fundo, tá? Um ETF típico fundo imobiliário ali, que paga paga ali por volta do dia 15. Então, ele anuncia uma semana antes e paga ali por volta do dia 15. Então, em dezembro, a gente teve aqui o maior pagamento, tá? 1,87, dia 14 de dezembro, 15 de janeiro, 0,48, 16 de fevereiro, logo depois do carnaval, a gente teve ali um pagamento de quase 25 centavos e no dia 14 de março, a gente teve ali um pagamento de 47 centavos, tá? Então a gente vê que o dividendo de fato ele oscila, tá? E é natural que ele vai oscilar porque vai depender ali dos dividendos que forem pagos, das ações que ele investe, e aí é natural que esse dividendo oscile, tá? Então a gente não vai ter um dividendo aqui flat porque vai depender do quanto as empresas ali pagaram de dividendos, tá? Um outro ponto importante, o dividendo aqui ele não é isento de imposto, tá? A gente tem a cobrança de 15% de imposto. Anderson, eu que vou ter que pagar esse imposto? Não, ele já é retido na fonte, é como se fosse um juro sobre o capital próprio. Então o dividendo que você recebe na conta, ele já é um dividendo com o imposto retido. Ali já está líquido, tá? O que vem para sua conta você não precisa pagar mais nada, o imposto já foi pago. Você só vai ter que declarar ele quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, como é que está a carteira hoje, tá? No momento que a gente está gravando aqui esse conteúdo, dia 1º de abril. Hoje é uma carteira que está ali com exposição majoritariamente em CEMIG, depois a gente tem ali Transmissão Paulista, Taesa, Banco do Brasil, BB Seguridade. Então a gente vê aqui que as top 3 de participação são empresas do setor elétrico. Então o setor elétrico ali respondendo por mais de 15% da carteira do NDIV, tá? Lembrando, o NDIV ele é um ETF que replica o IBSD, que é o Índice Bovespa Smart Dividendos, que reúne ali empresas que têm um bom histórico de pagamento de dividendos. Então, foi um índice criado para que o NDIV pudesse acompanhar. O NDIV é um ETF, então ele vai replicar um índice, como todo ETF. A diferença é que aqui a gente tem o pagamento de dividendos mensais. Então a gente tem aqui quase 6% também em Banco do Brasil, 5,6% em BB Seguridade, a gente tem Itaúsa, Vivo Telefônica, Vibra, mais uma empresa do setor de energia, a Engie, a gente tem Cielo, Gerdau Metalúrgica, Copel aqui, tá? Já falar, tem uma outra empresa que é CPFE, se não me engano. A gente, ó, CPFE, que também é energia, tem Santander, tem Petrobras, tem CSN, tem Gerdau, tem Bradespar, tem Vale, Marfrig e CSN Mineração. Então a gente vê que tem commodity, tem banco, tem seguro. A maior parte da carteira aqui em elétrica, mais de 20% da carteira está em setor elétrico. A gente vê setores perenes aqui. A gente viu elétrica, viu seguro, viu telecom, viu banco. Então é uma carteira que também tem um pouquinho de commodity. Então é uma carteira aqui que tem muita exposição em setores perenes, setores que são importantes aí para a vida da sociedade. Beleza? Então, esse é o histórico de pagamentos do fundo. Então a gente vê que o fundo
tem ali um dividendo que oscila, natural, vai depender, pagamento vai depender do quanto que as empresas da carteira estão pagando de dividendos. Quando a gente pega aqui o gráfico de rentabilidade, tá? Esse foi um ETF que saiu de base 100, ele começou ali na base 100 e hoje ele está ali negociado por volta de 110, 111 reais. Já chegou a bater 116 reais, tá? Mas hoje ele está ali rodando na casa de 110, 111. Então ele tem ficado bem de lado nas últimas semanas, tá? Já chegou a bater 116, tá? Agora está ali rodando entre 110, 111, 112, 110, fica nessa faixa, beleza? Então a gente vê aqui o gráfico de rentabilidade, já considerando os dividendos pagos. Então, desde o início, a gente vê aqui, tá, que o fundo em 2023 ele entregou aqui um retorno de 20%. E em 2024 aqui a gente está com um retorno aqui de 17,7%, tá? Então é um fundo que começou ali a ser listado finalzinho de setembro, início de outubro, tá? Tá ali com um pouco mais de 5 meses de história, que está conseguindo entregar um retorno bem interessante. E o que é legal do NDIV? Ele entrega uma carteira diversificada, você tem exposição em ação de forma diversificada, a gente viu que boa parte da carteira é setor perene e você tem um dividendo mensal. Então você não precisa se preocupar em montar a carteira própria de ações, você já tem um produto que custa ali em torno de 110, 112 reais, você tem uma diversificação ali em mais de 15 ações, empresas majoritariamente de setores perenes, e você ainda tem o dividendo mensal. Então, uma estratégia muito interessante para quem está começando em ação, para quem quer fazer uma exposição em ação, mas não quer montar carteira própria. Então, é uma ferramenta que é muito útil nesse aspecto. E aqui, o último relatório gerencial do NDIV. Então, aqui a gente tem como que a carteira está distribuída, tá? Então, a maior parte aqui da carteira, utilidade pública, aqui setor elétrico, tá? Depois a gente tem aqui materiais básicos, a gente tem algumas empresas de mineração, como a Vale, CSN Mineração, a gente tem Gerdau, tá? A gente tem aqui serviços financeiros, correspondendo aqui pela Cielo, a gente tem empresas do segmento bancário, tá? Ele aqui está classificando como serviços financeiros, tá? Aqui é uma empresa de seguros, tá? Mas é uma controlada pelo Banco do Brasil. Itaúsa é uma holding, majoritariamente ali tem a exposição de Itaú, tá? Tem ali exposição em Itaú, mas é uma holding, tem outros segmentos aqui. A gente tem Petrobras, também dentro da área de commodities aqui, a gente tem a Vibra, a gente tem Vivo Telefônica, e por aí vai. Então a gente vê que a carteira tem uma boa exposição em ativos de setores perenes, tá? O quanto que o fundo já distribuiu desde o início, quase 700 mil reais em proventos, tá? O quanto que o fundo está tendo de retorno desde o início, como a gente falou, 17%, beleza? Isso já considerando os dividendos pagos. E aí, o que a gente teve de dividendo em fevereiro, tá? O fundo pagou ali 0,47 centavos, beleza? A gente teve aqui recebimento de Banco do Brasil, BB Seguridade e Itaúsa. Então, a depender do quanto que a depender da empresa que está pagando e quanto ela está pagando, a gente vai ter um dividendo maior ou menor. Então, por isso que o dividendo do NDIV, ele acaba oscilando, tá? Quando a gente olha o gráfico aqui de retorno acumulado, desde quando o fundo começou, a gente vê que o fundo tem conseguido entregar um retorno superior até mesmo ao Ibovespa. Beleza? E aqui embaixo a gente tem o gráfico aqui de histórico de dividendos. E como classificação de risco, nível 5, classificação alta, que a gente está falando de exposição em ação. Então, de fato, o risco ele é bem elevado. Beleza? Então, comentando um pouquinho sobre esse histórico ali do nosso primeiro ETF pagador de dividendos da nossa Bolsa Brasileira. Show? Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda. Então era isso que eu queria trazer sobre o NDIV, comentar um pouquinho de como que tem sido aí a performance em termos de preço de cota, em termos de pagamento de dividendos, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro.
reforça os pedidos que eu fiz no início, deixa aí o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se você tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem que a gente conversa. Combinado? Então é isso. Nos vemos num próximo vídeo. Forte abraço.